Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e hoje, para quem já tá vendo aí no título e para as motos também que estão passando aqui como sempre, eu vim falar um pouquinho da minha coleção que está aqui do meu lado, vou mostrar para vocês já um por um, da minha coleção de CDs. Não são muitos porque teve uma época que eu parei de comprar CD e ultimamente eu não tô comprando porque falta o Aquare e tá faltando também as promoções, porque olha, eu nunca imaginei que CD viraria um artigo de luxo de tão caro que ultimamente tá pra comprar. Vou mostrar o que eu já comprei há muitos anos que eu não compro CD e contar um pouquinho também das histórias por trás. Eu não sei quantos que tem aqui, eu vou toda hora ter que ficar olhando pra cá, tá gente, porque eles estão de lá. Eu vou começar com o que tá aqui por cima mesmo, o CD de Beyoncé, Birei. Se eu não me engano foi o primeiro que eu comprei dela, eu adoro esse CD, gente. Assim, eu acho que foi aqui que eu comecei a gostar dela, principalmente por Deja Vu, Freak on Dress, Get Me Bodied, então eu acho que se eu não me engano, realmente foi este o primeiro CD dela que eu comprei, na época que estava lançando, né? Já tinha lançado, já fazia um tempo, mas eu comprei a versão normal, né? A versão original, porque depois teve uma versão, não sei se era a versão de luxo ou versão reload, que tinha mais músicas e tinha até um segundo CD, mas eu comprei só esse mesmo. Seguindo essa temática de Beyoncé, porque é os que estão aqui em cima, eu comprei o Sasha Fierce, mas aí eu comprei os dois. Eu comprei a primeira versão e depois eu comprei a segunda. A segunda versão é essa, que é a versão Deluxe, e a primeira versão é a versão em preto e branco. A diferença é, olha, eu acho que a única diferença que tem, duas músicas do final, que é Poison e Videophone, que foi lançado o remix com a Lady Gaga, que eu acho que é a única diferença. A primeira versão, ela é uma versão dupla. Tem este aqui e tem este aqui. A segunda versão não tem CD duplo, é só um CD, então assim, não faz muito sentido tá de cabeça para baixo o CD aqui, mas eu acabei comprando as duas versões, só que em tempos diferentes, tá? Eu primeiro comprei a primeira para depois comprar a segunda, eu não comprei os dois juntos. Eu não comprei os dois juntos, um eu comprei num período e o outro no outro. Ainda seguindo na Beyoncé, o For, que eu adoro também, quem não gosta que se dane. Ele também é duplo, só que em vez de ele abrir assim, ele abre assim, o duplo. Por que que ele é duplo? Só que eu digo uma coisa pra vocês. Essas caixinhas da época, que esse aqui foi bem na época que saiu o CD, não são boas, tá? Eu não sei como é que tá as caixinhas de hoje, só que essa caixinha aqui, ela quebrou. Mas não porque eu derrubei ou coisa parecida, foi porque muito uso, que eu ouvi bastante esse CD aqui, por tanto de uso que teve, a caixinha quebrou. E aí o CD, ele é 2, porque ele tem a versão normal, né, a versão original e também a versão das músicas em remix. Alguns, não foram todas as músicas remixadas. Gosto, pra quem não gosta de For, gente, me desculpe, mas eu amo. É um amorzinho esse, então gosto bastante. Não foi tão caro na época. O que foi caro é o que eu vou mostrar agora, meus senhores, que é Beyoncé, porque este aqui, que é a versão assim mais cara possível, imaginável, agora temos uma bunda aqui, não sei se eu posso mostrar. Esse, se não me engano, na época, ele, por mais que ele já tivesse passado tempos de lançamento, ele ainda tava uns 70, 80 reais. Ele é duplo, porque como Beyoncé foi um álbum, né, duplo, só pra mostrar pra vocês. Beyoncé foi um álbum visual, ela lançou as músicas e posteriormente ela divulgou todos os clipes, né, foram lançados todos juntos, e quando ela lançou o físico, quando já estava vendendo, quem quisesse comprava e adquiria também os videoclipes, que também é um queridinho assim que eu tenho. No caso eu tenho todos dela, né? Vamos então para Lemonade, que também é duplo. O Lemonade, ele é duplo também pelo fato de ser um álbum visual, então ela traz todas as músicas num CD e no seguinte
ela traz os videoclipes. Eu acho que ainda vai aparecer Beyoncé aqui, porque Dangerously in Love tá por aqui nesse meio, só que não é agora que ele vai aparecer. O seguinte é a nossa querida blogueira, se todo mundo fala que hoje ela é blogueira de sucesso, Rihanna. Eu comecei a gostá-la aqui. Eu não conhecia ela nos álbuns anteriores. Claro, eu comecei a gostar dela por causa de Umbrella, mas também por Don't Stop the Music, Shut Up and Drive e por aí vai. E eu também gosto deste CD, justamente por ter sido aqui que eu comecei a ser fã. Quando lançou eu comprei. Tá quebrado, e eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas aqui bem na Rihanna tá com quebrado. E essas capinhas aqui, por serem como a gente tinha essas vendas aqui fáceis no Brasil, era fácil você ter CDs por 40, 50 reais, só que as capinhas eram bem vagabundas. Seguindo na Rihanna, o CD seguinte dela, Weatherly A, que eu trouxe já review aqui pra vocês. Trouxe porque eu tenho e porque eu gosto da era roqueira da Rihanna. Não sei se vocês gostam desta era, mas eu gosto muito deste CD, por isso que eu comprei. Assim, logo no começo eu não curti muito, eu achei bem complicado gostar desse CD, mas posteriormente eu falei assim, gente, mas é bom, né? Putz, e aí eu comecei a ouvir melhor as músicas, ouvir mais e mais, eu falei, gente, é maravilhoso este CD. E aí eu posteriormente comprei o Weatherly A, já faz um tempo, na época também de lançamento que eu comprei, então tá na minha coleção. Seguindo, vamos para nossa época emo da vida com o Avril Lavigne, The Best Damn Thing. Eu tenho só que aqui tem um problema, ó. Se eu virar assim, o CD cai porque ele não tá preso mais, porque não tem mais os negocinhos. Eu falo, gente, o negócio era ruim na época, né? E um CD pink, né? A gente esperava uma coisa completamente diferente da Avril nessa época. Posteriormente, ela traz uma coisa bem Barbiezinha nessa época, que ela era uma garota emo, meio roqueira e tal. Eu tenho o CD anterior dela, acho que o primeiro CD dela, só que não é original. Comprei na pirataria, porque tinha bastante na época, bastante pirataria. Algumas coisas que vão aparecer aqui, elas são até um pouco esquisitas. Eu vou falar pra vocês qual que é o esquisito. Esquisito no sentido de assim, por que eu comprei? Qual que era o meu intuito? Não sei. Esse aqui era um intuito muito bom, porque eu adorava ela, adoro até hoje, que é a Kesha. E eu comprei o combo que era Animal e Cannibal. Então, aqui nós temos um CD duplo. O lado 1, né, o CD 1 é Cannibal e o CD 2 é... Eu já confundi, meus anjos. É porque tá escrito Cannibal nos dois, só que o primeiro álbum que ela lançou é Animal. E ela tinha uma estética toda de glitter, meio mendiga, alguma coisa nesse sentido assim. Na época a gente gostava bastante, né? Mas depois a gente percebeu algumas histórias um pouco tristes da Kesha nessa época. E aí a gente entende até porque ela cantava algumas coisas aqui. Seguindo, vamos então para Lady Gaga, The Fame Monster. Eu não comprei o The Fame, porque eu até gosto, né, da Lady Gaga até hoje, só que eu não comprei o The Fame, porque quando eu soube que ia lançar o The Fame Monster, e seriam as mesmas músicas do primeiro, eu falei, mas eu vou comprar os dois. Gente, eu economizava, tá? Economizo até hoje nas coisas, então eu preferi comprar o The Fame Monster, porque preferi comprar. Seguindo, eu comprei o primeiro CD do Sam Smith, In the Lonely Hour, que eu gostava muito de Money on My Mind, Let, Stay With Me, que é aqui que a gente começou a gostar do Sam, né? E aí eu comprei um queridinho maravilhoso, lindo. Ó, eu começo agora com as coisas estranhas, porque eu quando era pequeno, sei lá, uns 7, 8 anos, eu gostava muito de Chiquititas. Gostava, gente. E pra vocês verem que o CD é tão velho que ele tem um quebradiço enorme aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu adorava, assim, eu assistia muito a Chiquititas. Minha mãe, uma vez, resolveu comprar. Esse CD tocou bastante no rádio aqui em casa. Hoje ele é guardado como relíquia, né? Porque acho que se passasse de novo hoje eu não ia assistir, não. Ah, não faz mais parte, assim. Foi uma parte muito boa da infância, mas hoje não faz essa parte louca que eu tenho hoje de música. Eu também comprei o primeiro CD do Rouge. Gostava das meninas do Rouge.
Só que parou por aí, porque depois nos próximos CDs eu não comprei. Se eu não me engano, a Luciana saiu no álbum seguinte, ou teve mais um e depois ela saiu. Só que aí eu não comprei mais os CDs físicos dela. E esse aqui é glitter mesmo, né? Que a capa ela é toda de glitter. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. E o CD é uma bala. São várias balas no CD. E elas estão bem diferentes, né? Porque elas tinham uns penteados estranhos na época. Não que elas estejam assim muito diferentes, né? Mas analisando o que era anteriormente para hoje, elas estão bem diferentes, bem maduras e tal. E elas não querem continuar, gente. Vamos entender de uma vez por todas que elas não querem continuar com o grupo. Não dá lucro suficiente para elas continuarem. Há outras loucuras, né? Porque eu também era fã do KLB. Quem foi fã do KLB aí? E se não bastasse eu ter um, eu tenho dois. Porque eu tenho o primeiro que eles lançaram e depois o segundo. Teve mais álbuns depois? Olha, se teve eu não comprei. Porque aí eu me perdi na história. Eu, como eu era criança, me perdi muito na história deles. Eu depois não consegui acompanhar. O CD deles era maravilhoso, né? Era um amarelo, vermelho, né? Interessante. Enquanto aqui era uma coisa bem clara, no próximo eles pularam para uma coisa mais escura, né? Totalmente de preto. Até o próprio CD era preto. Eu gostava desse desenho do CD. E eu era fã. E a caixinha também tá rachada. Gente, né? Isso aqui já deve ter ido pro chão várias vezes. Por isso que rachou, por isso que quebra essas caixinhas. Então, eu hoje analisando assim, na época eu adorava, tocava e tal. Hoje analisando, eu assim, não me entendo mais essa minha loucura da época, gente. Porque a gente era novinho, né? Gostava de umas coisas, tudo que era novidade na época a gente gostava. Uma outra novidade que eu também gostava bastante na época era o Bros. Lembra que o SBT tentou lançar uma banda alternativa ao Ruge? E aqui o CD também quebrou, porque ele nem prende mais na caixa. O CD não quebrou, né? Mas a caixinha em si aqui não prende mais. Que tentaram com o Bros tentou voltar depois, mas tadinhos, né? Eles depois fizeram carreira solo e tal, só que assim, foi 2 CDs e acabou o grupo. Quem lembrava de Prometida? Nossa, o que eu cantei essa música, gente, eu me lembro. O que eu cantei essa música na escola, o que eu cantava essa música. Nossa senhora. Aí hoje eu olho e falo, gente, e tá guardado, né? Mas é isso aí, é outra coisa que eu olho hoje e falo, né? Ah, esse aqui eu gosto bastante, não tenho por que falar. Pussycat Dolls, Doll Domination. Eu não comprei o primeiro. Triste também porque eu não comprei o primeiro delas. E consequentemente, né, depois elas acabaram o grupo. Nessa época do Doll Domination, elas não estavam mais inteiras, né? Porque a Karmit já tinha saído do grupo. Era a Karmit? Era, né? E olha essa capa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deu pra ver? Gente, o Photoshop nessa capa das meninas... E eu gostava que o CD era branquinho, né? O Photoshop nessa capa aqui, meu Deus do céu, deixou elas muito magras. Principalmente a Jéssica. E aí a gente olha hoje, né, pra essa questão das meninas. A Melody hoje não quer nem saber do grupo mais, né? Ah, essa aqui também é queridinha, a Jojo. Ah, não a Jojo todinho, tá, gente? Queridinha, assim, pelo fato de que eu gostava muito desse álbum, que é o The High Road. Posteriormente, que ela precisou lançar novamente o CD, porque ela não tinha mais domínio das suas músicas para cantar. Ela foi proibida até de apresentar as músicas, porque ela se enroscou com a gravadora na época. Era Universal? Eu nem lembro se era. Mas ela se enrolou com a gravadora e com os produtores na época, e aí é por isso que ela sumiu, né? A Mary J. Blind é um CD assim que eu comprei porque eu queria muito ouvi-la na época, e esse álbum aqui é de 2014, que tá escrito aqui atrás. Só que hoje, analisando, eu não curto, eu não ouço muito ela. Não que eu não curta, o CD dela também é bonito. Eu gosto dos designs dos CDs, mas hoje eu não sou um fã dela. Eu não sou totalmente apaixonado pela Mary J. Blind, mas ela é uma excelentíssima cantora. Ah, meu queridinho. Ai, gente, é uma coisa que eu acho que eu falo pra vocês que eu não imaginava que eu fosse curtir as músicas do Michael Bublé. Sou feliz por ter comprado os 2 CDs dele que eu comprei. Eu amo o CD natalino dele, gente, o Christmas. Amo de paixão, não porque é músicas de Natal e é loucura, mas as músicas são maravilhosas que tem. Ele interpretou
muito bem as músicas natalinas. Então eu tenho o Christmas e o To Be Loved. Duas dicas boas aí pra vocês ouvirem Michael Bublé, que é meu queridinho. Eu gosto muito dele, gosto muito da voz dele, do talento. Cara, assim, ele é sensacional. Depois daquela história do filho, que ele teve um filho, né, que tem um filho porque o filho não morreu, mas o filho teve um problema grave de saúde, se não me engano era câncer. Eu falei, gente, e o cara superou isso numa forma, eu fiquei muito impressionado e comovido com essa história de que ele conseguiu trazer, né, uma força, né, uma vitalidade ali pra situação, tanto pra ele quanto pra mulher. A outra loucura que eu falo, gente, é que assim, eu comprei esse CD da Luísa Posse, que é sobre o amor e o tempo, e eu não escuto nada. Eu acho que eu escutei a primeira música, que é Tão de Lua, mas depois não escutei mais. Eu queria ter, na época eu comprei, era 2013, né, a gente não tinha essa questão de streaming, né, então a gente ainda comprava bastante CD. Eu queria muito ouvir, eu ouvi uma vez o CD e deixei no canto. Mas ela é uma grande artista. Ela é sensacional também. Gosto muito dela. Uma boa indicação aí pra quem quiser ouvir Luísa Posse. Só que infelizmente acabou ficando de canto esse CD. Nelly Furtado! Ô, minha filha! Você nunca imaginou que você lançaria um álbum, ficaria tão bem conhecida e aí por causa de uma polêmica você fugiria pras colinas. Hoje ela é uma cantora mais reservada, muito mais reservada. Ela fala que ela não quer tantos holofotes assim na vida dela. Fazer o que, né? Triste. Esses aqui são maravilhosos. Daft Punk com Random Access Memories. Eu gosto deles desde antes eles fazerem sucesso aqui. Discovery, Homework, Harder, Better, Faster, Stronger. Maravilhosos também, são belíssimos artistas. Eu gosto muito da ideia de que eles não aparecem tanto. Hoje você vai olhar as redes sociais deles, né, principalmente o Instagram, são pouquíssimos posts, não tem muito posts com eles, porque eles são completamente reservados com isso, mas eu adoro essa ideia deles. Tudo bem que tem alguns clipes muito antigos dele que eles viajaram legal na maionese. Mas, por exemplo, a gente tem Kylie Minogue atualmente lançando disco, eu tenho que trazer referência dela porque acaba. O Daft Punk, ele tem grande referência, ele tem grande inspiração em cima disso. Até porque a própria Kylie disse uma vez que ela tem grande referência dos rapazes em toda a sua trajetória e ela curtia bastante, pra vocês verem como que eles são antiguíssimos. Encerrando então, foi o último CD que estava aqui, Dangerously in Love, Beyoncé. Eu não comprei ele primeiro, eu falei pra vocês, né, eu acho que Dangerously in Love foi, acho, um dos últimos álbuns que eu comprei dela. Eu falei, gente, eu tenho todos. A carreira solo dela, eu não tenho CDs das Destinies, porque eu não fui da época delas, de curtir as músicas delas. Eu curto algumas hoje, não todas. Eu tenho Dangerously in Love porque eu tenho todos os CDs dela até então lançados, né? Eu não tenho recentemente os que foram de trilha sonora, mas tudo que ela lançou eu tenho, e aí pra completar a coleção eu tenho também aqui o Dangerously in Love. Gostaram da minha coleção? É pequenininha a coleção, mas é uma coleção que está muito no meu coração. E vocês aí de casa também têm sua coleção favorita, os seus CDs favoritos, sua coleção de CDs? Comenta aqui embaixo se você também tem. Deixa o joinha que ajuda bastante se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal e siga as minhas redes sociais. Ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.